Oi pessoal, tudo bem? Hoje está fazendo exatamente 10 anos que eu saí do Brasil, né? Foi no dia 22 de setembro de 2007 e hoje é dia 22 de setembro de 2017. Eu saí do Brasil, fui morar nos Estados Unidos, onde eu morei 6 anos e depois me mudei aqui para a Austrália. Inclusive a gente está aí com um visual diferente, né? Um visual novo, porque eu me mudei para Brisbane tem uns 2 meses. Ainda vou fazer um vídeo sobre Brisbane, contando um pouquinho mais dessa minha mudança, então até por isso que eu andei sumido aí com meus vídeos. Então esse momento, né, de 10 anos fora do Brasil foi um momento para mim de reflexão e também para falar para vocês um pouquinho sobre a experiência de se morar fora do Brasil. Porque a pergunta que mais me fazem é a seguinte: Gabriel, como é morar fora do Brasil? Né? E essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Então nesse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o usual, eu vou tentar abordar esse assunto sobre diversos aspectos, né? E até inclusive se você estiver pensando aí em morar fora do Brasil, está se preparando para um intercâmbio, enfim, você de repente pode ter aí algumas ideias do que esperar e o que é mito, o que é verdade, etc. Né? Então para a gente começar, você tem que ter em mente que morar fora do Brasil, geralmente essa pergunta vem de gente que nunca viajou fora do Brasil, né? Então, às vezes as pessoas colocam no mesmo balaio todos os países do mundo, né? O mundo tem quase 200 países, então cada país vai ser diferente, né? Então, não tem como responder como é morar fora do Brasil, vai depender do país que você for. Tá? Mesmo assim, dentro de um mesmo país, você pode ter experiências diferentes porque cada região é diferente. Você pega o Brasil, por exemplo, como é morar no Brasil? Né? Eu respondo de volta, como é morar no Brasil? Bom, se você morar em Salvador, você vai ter uma experiência. Se você morar em Porto Alegre, você vai ter outra experiência. Se você for morar em Cuiabá, você vai ter uma experiência completamente diferente. Cada cidade é diferente, né? O segundo ponto vai depender em que circunstâncias você está se mudando do Brasil. Você está se mudando para fazer um intercâmbio? Você está se mudando para morar permanentemente? Você está só viajando? Né? Cada situação é completamente diferente uma da outra. Inclusive eu tenho muita dificuldade, às vezes, para fazer com que as pessoas que estão se mudando para a Austrália, muita gente me pergunta sobre a Austrália, né? Porque a Austrália é um país forte para educação, né? O segundo produto de maior exportação da Austrália é a educação. A primeira mineração, a segunda educação. Então significa que tem muitos estudantes fazendo intercâmbio, vindo para a Austrália para estudar. Né? E pelo menos 95% dos brasileiros que vêm para a Austrália vêm com visto de estudante, vêm para cá para estudar. Então às vezes as pessoas me perguntam: Gabriel, como é que é morar na Austrália e tal? E eu falo: cara, eu não tenho como responder isso para você, simplesmente porque a minha situação é diferente da sua. Você está vindo com visto de estudante, né? E eu sou morador permanente, em breve vou ser cidadão, a experiência é diferente. Eu já tenho uma carreira, tenho 43 anos, quer dizer, eu tenho meu negócio no Brasil, eu tenho dinheiro, quer dizer, então você vindo com estudante, e mesmo dependendo da faixa etária que você vem, vai ser uma experiência completamente diferente, né? Você vier para cá com 20 anos, vai ser uma experiência diferente com 30, diferente com 40, então vai depender muito, né? Então às vezes eu não posso nem ajudar, peço até desculpa, às vezes as pessoas me perguntam em privado: como é que é a Austrália? Eu falo: cara, não tem como te ajudar, porque você vem como estudante e você está fazendo perguntas de como é negócio de emprego, como é que é negócio de estudar inglês, etc, que eu não passei por isso, eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa vivência, então não tenho como ajudar, tá? Então esse é um outro aspecto para se levar em conta em relação a esse negócio de como é morar fora do Brasil. Né? Outro aspecto muito importante é o tipo de amizade, o tipo de pessoas que você vai ter ao seu redor. Né? Isso é muito importante. Né? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu coloquei na cabeça que eu não ia ter amigos brasileiros lá. Tá? Isso foi uma decisão minha, não é preconceito, não é nada disso. É por quê? Porque eu queria viver os Estados Unidos. Eu não queria me meter numa comunidade brasileira e só andar com brasileiro, né? Senão não teria a experiência de viver os Estados Unidos como os americanos vivem. Então foi uma decisão minha. Para falar que eu não tinha nenhum amigo brasileiro, eu tive um amigo brasileiro, né, o Edmilson, que foi meu mestre de taekwondo lá, e foi uma coincidência, porque ele é amigo do meu mestre lá no Brasil e tal, então a gente ficou muito próximo, ele é casado com uma americana e tudo mais, então uma outra situação também de imigração, né? Mas, no geral, eu quase não andei com brasileiro lá, quase não andei com pessoas não americanas, entendeu? Porque eu queria realmente experienciar os Estados Unidos. Quando eu me mudei aqui para a Austrália, foi a mesma coisa, né? Eu pouco entrei em contato com a comunidade brasileira, eu queria mais experienciar
viver como os locais vivem, né? Ter mais contato com os australianos e tal. Agora, recentemente, desde que eu me mudei para Brisbane, que aqui eu mudei um pouquinho o meu ponto de vista e pensei, puxa, ia ser legal voltar a andar com brasileiro, tem quase 10 anos que eu não ando com brasileiro, então seria bacana isso, né? Essa reaproximação, me reaproximei aqui da comunidade brasileira daqui enfim, estou conhecendo bastante gente e tal, mas é aquilo que eu falei para vocês, na comunidade brasileira de Brisbane, né, na Austrália em geral, pelo menos 95% das pessoas está vindo aqui com visto temporário de estudante, fazendo intercâmbio, ficando aqui 6 a 9 meses e tudo mais. Então, a experiência é um pouco diferente, né? Então vai depender de quem você faz, que tipo de amizade você faz, que tipo de pessoa você anda, você vai ter uma experiência diferente, né? E indo um pouco mais além, vai depender do seu próprio background, né? Quer dizer, do seu próprio, como você foi criado no Brasil, que tipo de expectativa você tem ao se mudar para outro país, né? E que tipo de experiência você está querendo, né? Então isso é muito comum também. Às vezes, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, morei 6 anos lá, tive uma experiência. Outra pessoa que for, e de repente para a mesma cidade que eu moro, não precisa ser em outra cidade diferente, tá? Se for outra cidade vai ser maior ainda a diferença, mas outra pessoa indo para a mesma cidade, de repente com a mesma condição que eu, vai ter outra experiência, vai ter uma opinião diferente da minha, né? Então mesmo aqui na Austrália, minha opinião é uma, se você perguntar para o brasileiro que vem para cá com visto estudante, etc., a opinião dele de repente vai ser mais parecida entre eles, mas diferente da minha, né? Por conta disso. Então tem muito essa questão das pessoas que você anda ao redor, que tipo de amizade você vai fazer, se você vai sentir muita saudade do Brasil ou da estrutura que você tinha em casa, né? Que tem outro problema também que eu vejo muito comum nas comunidades brasileiras daqui, é que as pessoas estão fazendo mudando para a Austrália, né? Como estudante, fazendo intercâmbio para estudar inglês ou fazer uma faculdade, um mestrado, não importa, e a pessoa vem. E a primeira experiência internacional da pessoa, a primeira viagem internacional da pessoa, né? Então, aí depois, a primeira vez que a pessoa mora sozinha, sai da casa dos pais, né? E está num outro país que ele não domina a língua. Então, você tem aí o fator de choque cultural multiplicado por 3, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu saí de casa e já morava sozinho, entendeu? Eu já tinha feito várias viagens internacionais, então é muito mais fácil para alguém que já tem alguma experiência internacional de viagem, de falar outro idioma e tudo mais, se adaptar numa outra cultura do que uma pessoa que eu estou dando exemplo, né? Que nunca viajou, está vindo para um país estrangeiro, nunca morou sozinho, não fala direito o idioma local, vai ser muito mais difícil, né? Muito mais complicado, quer dizer, o choque cultural vai ser muito maior, né? O período de adaptação, né? Então até entendo por conta disso, porque muitos brasileiros se mudam do Brasil e andam dentro das comunidades brasileiras para tentar suavizar um pouco esse impacto, né? Mas eu particularmente recomendo que, se você for para outro país, você tentar o máximo possível fazer o que os locais fazem, se inserir na cultura, que é outra questão também, né? O quão disposto você está de se assimilar, de se integrar na cultura local, né? Isso é outro ponto muito importante. Você vai querer se mudar e só andar com brasileiros, só andar na comunidade brasileira e ficar só comendo comida brasileira? Ou você está disposto a sair para outro país e conhecer a cultura local, conhecer o que os locais fazem, né? Passear, enfim, se enturmar com o pessoal local? Então tem todo um ponto de vista aí também para você pensar, né? Da diferença de experiência de se morar fora do país. Tudo depende também dos seus objetivos, né? Se você for uma pessoa também que não se integra com a cultura local para onde você vai ser muito difícil de morar a longo prazo, né? Imagina, se eu me mudar para a Austrália, estou dando exemplo da Austrália só porque eu moro na Austrália, podia ser França, podia ser Dinamarca, podia ser qualquer outro país, tá? Estados Unidos. Mas imagina, você se muda para outro país e não, esses caras aqui eu não gosto, são esquisitos, etc, não me integro com eles. Poxa, mas você é minoria naquele país, entendeu? E aí, como é que vai ser isso, né? Qual vai ser a sua experiência morando naquele país, não topando se integrar com a população local, fazer as coisas locais, entender a cultura local, as diferenças culturais, etc, né? Eu falei essa palavra muitas vezes, né? Diferenças culturais. Eu tenho uma série de vídeos que eu falo sobre as diferenças culturais entre o Brasil e eu chamo de Gringolândia, né? Os outros países, né? Que eu já morei, Estados Unidos e Austrália. E isso é muito forte também. Quando você se muda do Brasil, você tem que levar em conta isso. Vai ter diferenças culturais, e as diferenças culturais são grandes, entendeu? Às vezes são imperceptíveis do ponto, você não vai perceber de imediato, né? E você vai só ficar reclamando, de repente, que, por que os caras não fazem assim, fazem assado, etc. Esse tipo, abstrai,
porque você está em outro país, você está em outra cultura, as pessoas têm uma outra história e fazem as coisas de uma maneira diferente, né? Então, isso é muito comum, sabe? Tipo, que nem aquele exemplo que eu dei logo no primeiro episódio, né, das diferenças culturais, tipo, nos Estados Unidos e na Austrália, as pessoas só escovam dentes 2 vezes por dia, quando acorda e quando vai dormir. Sabe, na hora do almoço eles não escovam o dente, comem um chicletinho e tal. Aí você vai falar, que nojo, não sei o que, não vou andar com os caras por conta disso. Agora você tem que... Tudo bem, é nojento, eu acho nojento, mas tem que levar em conta, tipo, você não vai querer tentar mudar a cultura do cara, entendeu? Você não vai querer chegar pro cara e falar assim, pô, você tem que escovar o dente 3 vezes por dia, pelo menos, né? Toda vez que depois das refeições, etc. A não ser se você estiver namorando, etc, aí você pode dar um toque, mas assim, para um cara aleatório, um colega de trabalho, é complicado, entendeu? Você querer mudar a cultura do camarada. É mais fácil você respirar fundo, ficar meio chateado assim, do tipo, pô, não concorda, mas aceitar. É questão da tolerância, tem que aceitar, entendeu? Porque quem é que está errado, ao ponto de vista dos locais, é você que é o estrangeiro, né? Você que é o que tá, o forasteiro que chegou na cidade, você não pode chegar querendo botar a banca, né? Chegar, pô, você nem é daqui, você nem nasceu aqui, você não sabe nada e querendo falar que a gente que está errado, entendeu? É por aí, entendeu? Apesar do cara, eu concordar que o cara está errado, entendeu? Você tem que entrar na dele, tá? Eu acho que até agora eu falei mais dos aspectos mais gerais, né? E como é que é o dia a dia de se morar fora do Brasil. Mais uma vez, vai depender do país, né, gente? Porque tudo bem, eu moro em países desenvolvidos, né? Austrália e Estados Unidos, né? As vantagens de um país desenvolvido em relação ao Brasil, eu acho que a principal vantagem, a principal, assim como né? Como é que morar na Austrália e Estados Unidos? É a segurança pública. Eu acho que isso que é a grande diferença, que eu posso sair 3 horas da manhã com o meu celular na mão, que eu sei que ninguém vai me roubar. As garotas podem sair da festa, da balada, da boate, 2, 3 horas da manhã e sabe que não vai acontecer nada, entendeu? Então, isso é uma grande, assim, um ponto positivo que eu falaria de como é morar fora do Brasil, como é o dia a dia do Brasil, que é igual para todo mundo, independente do tipo de visto, quais são os objetivos naquele país, etc, né? Então, acho que a questão da segurança pública é o que mais me chama atenção, tá? A questão da segurança pública e a questão da igualdade. A gente já falou sobre isso na questão das diferenças culturais Brasil e Gringolândia, sobre como você fora do Brasil, nos países desenvolvidos pelo menos, você não tem aquela banca de brasileiro do tipo, a lei não vale para todos, né? Quem é mais poderoso, vamos dizer assim, está mais protegido e quem é menos poderoso, né? Aqui não, todo mundo é igual. Então não existe essa banca do cara chegar, você sabe com quem está falando. Aí o cara vai falar, então só por isso eu vou te prender, sabe? Se você for parar numa blitz e mandar uma carteirada dessa, entendeu? Não tem nada a ver. Todo mundo é tratado igual e isso também é uma grande diferença de morar do Brasil para morar em país desenvolvido, né? Não digo países também do mesmo estilo do Brasil, que aí, né, vai ser diferente também. Então acho que são essas duas grandes diferenças positivas que eu acho de se morar fora do Brasil em países desenvolvidos. Eu acho que eu sinto muita saudade o que eu sinto mais saudade do Brasil, né? Às vezes as pessoas perguntam também, o que você sente saudade do Brasil? O que eu sinto mais saudade do Brasil são meus amigos, entendeu? Mas em termos de voltar a morar no Brasil é muito difícil quando você se acostuma com isso, de que você não vai ter problema de segurança, as pessoas são todas iguais, a oportunidade é igual para todos, as pessoas tratam você com respeito, são educadas, sabe? Então você não precisa brigar com as pessoas para ser ouvido ou para valer os seus direitos, né? Só você conversar numa boa, esse tipo de coisa. Então isso eu não troco nada, então por isso que eu não voltaria a morar no Brasil, né? Não é nem questão de trabalho, de dinheiro, etc, porque no meu caso em particular não faz diferença onde eu moro, né? Porque já que meu negócio é online, como vocês sabem é o Clube do Hardware, um site de informática e tal, então o local físico onde eu moro não importa muito, mas por conta aquele balanço, né? Tem muita gente que é muito ligada à família, não conseguiria morar de forma permanente fora do Brasil, porque eu sou muito ligado à minha família, meus amigos, etc. É uma decisão, né? Uma decisão que você vai ter que tomar. Mas para mim, que eu fui criado para ser independente, né? Isso daí é um papo aí para outra oportunidade, mas eu fui criado para ser independente, porque minha mãe foi criada nos Estados Unidos, então ela já foi criada para ser independente também, então me criou para ser totalmente independente, então não sou tão apegado à minha família como o brasileiro típico. Então para mim, sair de casa foi tranquilo, sair para outro país tranquilo, né?
Isso aí não tem problema, mas eu entendo também que realmente tem pessoas, principalmente quem tem filho pequeno, às vezes, não quero sair do país porque eu quero que o meu filho seja criado perto dos avós, da minha família e tal, tem essa coisa familiar que é complicado, que realmente pode ser um peso aí para você decidir sair ou não do Brasil, tá? Então é isso aí, gente, esse foi o recado que eu queria dar. Eu espero que eu tenha, assim, pelo menos clarificado abertamente de vocês em relação a essa questão de como é morar fora do Brasil, né? Então a resposta curta depende do que você quer, quais são os seus objetivos, né? Qual a sua experiência de vida, vai depender de como você chegar, de que tipo de pessoas vão te acolher, vai depender de muitos fatores, não tem como responder, cada país é diferente, cada cidade é diferente, cada comunidade é diferente, não tem como responder isso de uma forma mais simples do que depende, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um grande abraço e eu espero poder fazer mais vídeos agora com mais frequência, tá bom? Um abração!